Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Estas são as palavras introdutórias do capítulo 6, verso 1 de Oséias. Uma chamada divina para que o povo que estava afastado do Senhor pudesse voltar, se arrepender dos seus maus caminhos e se reconciliar com o Deus de aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O mesmo capítulo também traz no verso de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é um grande desafio para nós, igreja brasileira, nestes últimos anos. Temos visto a igreja evangélica crescer em números ao longo da história dos últimos 20 anos na sociedade brasileira. Mas nem sempre esse crescimento quantitativo e numérico traz o mesmo alinhamento e paralelo com um crescimento de maturidade, de qualidade, de entendimento acerca de quem é Deus. Precisamos ser desafiados como igreja para buscar esse princípio que o Senhor nos convida, conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo. Uma das queixas de Deus no capítulo 6, no verso 4 do profeta Oséias, é a menção de que o amor que Israel nutria por Deus era um amor passageiro, era um amor efêmero, era um amor que na verdade não tinha raízes. Um amor que era ausente nesse relacionamento, raízes profundas de fidelidade, de lealdade, de aliança e de compromisso com aquele que veio a ser o seu próprio marido. Havíamos comentado nos capítulos 2 e 3 das queixas do próprio Deus em relação a Israel na alegoria do casamento de Gomer com o próprio Oséias. E aquilo que Gomer não correspondeu a Israel era de fato aquilo que Israel, e hoje mais do que nunca, a igreja tem se esquivado na sua missão e no seu papel como esposa de Cristo, esposa do Cordeiro, responder a Ele em aliança, em relacionamento. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que nós gentios somos estranhos às alianças de Deus. O mesmo apóstolo Paulo também diz na carta aos Romanos, no capítulo de número 9, que Israel tinha zelo acerca das coisas de Deus, mas não havia entendimento. E ainda o mesmo profeta Oséias vem a nos falar: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento também não é apenas o conhecimento teórico, o conhecimento litúrgico, de uma prática litúrgica, de um culto a Deus numa igreja. É muito mais do que isso. É um conhecimento acerca do caráter, do coração. Davi trazia na sua vida, na sua prática cotidiana, um conhecimento acerca de Deus. Ele conhecia Deus não apenas de cânticos, de adoração, de liturgia, frequentando o tabernáculo de Moisés e até mesmo o tabernáculo que vai trazer o seu próprio nome, o tabernáculo de Davi, onde 24 horas ininterruptas os louvores eram entoados numa tenda que leva o seu nome. Mas o próprio Davi pôde conhecer a Deus de relacionamento e de coração. E é essa queixa que eu trago a menção da palavra do profeta Oséias, que é da própria boca de Deus, essa sentença no verso de número 4 do capítulo 6 de Oséias. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo passa. Um amor que cedo passa. Eu fico a perguntar muitas vezes, como sacerdote, como ministro do Evangelho, de fato, quais são as reais intenções dos cristãos no domingo de manhã, no domingo à noite, ou até mesmo nos cultos durante a semana. O que faz com que cada um de nós chegue à igreja, chegue à sua igreja local para congregar e cultuar a Deus. Quais são as motivações que estão em nosso coração? Muitas vezes, as motivações de muitos que perpassam sobre a igreja evangélica brasileira são motivações mercantilistas. São motivações voltadas apenas para a satisfação de suas necessidades, para a satisfação de sua despensa,
para a satisfação do seu próprio ego, para a resolução de conflitos, de situações que eles enfrentam, que elas enfrentam e que gostariam que Deus pudesse intervir e mudar o rumo da sua vida. E muitas vezes Deus faz o milagre, sim. Deus faz e traz o sobrenatural abrindo caminhos. E às vezes falta nestas mesmas pessoas que foram alvo do milagre divino de voltarem à própria casa de Deus com um espírito de gratidão e de quebrantamento para louvá-lo, para dar a Ele a honra, o louvor que lhes são devidos. Essa ausência de um coração marcado pelo quebrantamento, marcado por um relacionamento íntimo, que é íntimo, mas ao mesmo tempo é duradouro. Um relacionamento que começa semelhantemente um jovem ou dois jovens que começam a namorar na adolescência, que vivem 5, 6, 7 anos de namoro na juventude, que casam-se e chegam a consumar um matrimônio de 20, 30, 40, bodas de ouro e até mesmo bodas de diamante. Temos visto essa escassez de relacionamentos entre marido e mulher que chegam a levar anos. A mídia, as novelas, os filmes têm ensinado outros valores de que estas alianças são efêmeras, são passageiras e não são importantes. Isso mostra a ausência de raízes. Isso mostra uma relação voltada apenas para ser feliz. Aliás, esta é a frase que mais ouvimos das pessoas que chegam ao altar para estabelecer um casamento, seja em um cartório, com a bênção e a assinatura do juiz, seja com a bênção de um sacerdote, de um ministro religioso. O que eu quero, abre aspas, é ser feliz, fecha aspas. Mas essa não é a motivação maior para o nosso casamento. A grande motivação deve ser conhecer aquela pessoa. E é interessante que quanto mais nos damos a um relacionamento junto àquela pessoa que nós amamos e investimos nesse relacionamento, começamos, sem percebermos, a internalizar marcas do caráter daquela pessoa sobre as nossas vidas. E talvez foi isso que de fato Deus desejava. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas o pecado que chegou à humanidade através da queda de Adão separou-nos de Deus e perdemos essa referência de imagem e semelhança do caráter moral, do caráter divino em nosso homem interior. Mas em Cristo nós temos a possibilidade de conhecermos a Deus, da comunhão ser reatada entre Deus e os homens, e a partir de um relacionamento íntimo, pessoal, com o próprio Deus, nosso coração vai sendo permeado pelos valores, pelas marcas do caráter e vai firmando raízes. Assim como a árvore, um pé de jaboticaba, leva anos para dar a primeira safra e colheita de jaboticabas. Mas ao longo daqueles anos em que os frutos não chegam, as raízes estão sendo colocadas e estendidas e aprofundando sobre a terra estas raízes, a fim de que haja sobre a própria planta e árvore estabilidade, constância. E essa árvore muitas vezes chega a trazer uma dimensão de copa, que traz uma grande sombra sobre aqueles que procuram-na para a proteção dos raios solares. E muito mais do que a sombra, ramos, galhos, folhas e frutos. A queixa divina é que o amor de Israel para com Deus era um amor que não tinha raízes. Era um amor efêmero, passageiro, voltado apenas, como diz o grande filósofo, para o utilitarismo. Aquilo que me é útil, aquilo que eu posso usufruir, aquilo que eu posso debitar de um cartão de débito, ou até mesmo sacar de um cartão de crédito para uma compra. Esta relação mercantilista, utilitarista do Evangelho tem impedido que muitas pessoas conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Fica aqui o desafio para a igreja brasileira. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e a ligará. Ele nos despedaçou e nos sarará. E quantas vezes
essas mesmas feridas que nos deixaram sem chão, que nos deixaram sem perspectiva e sem esperança, são as mesmas feridas que Deus vai se utilizar para que o nosso coração se volte para Ele e o busquemos com inteireza de coração. E ao buscarmos com essa inteireza e nobreza de coração, nosso amor se torna mais constante, claro, evidente, com raízes, com frutificação, ao ponto de que os próprios cristãos foram conhecidos lá em Antioquia como cristãos, porque na verdade eram apenas pequenos cristos, pequenos ungidos, que traziam sobre suas vidas as marcas de Cristo, o perfume de Cristo, a doçura e a beleza de Cristo estampada, impressa em seu homem interior. Deus abençoe sua vida, abençoe esse tempo tão especial que temos estudado aqui a palavra. E até a próxima oportunidade.